Glória a Deus, né? Tem coisa boa chegando, viu? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que a gente está sofrendo, o que importa é que nós estamos sobrevivendo, mas na presença do Deus Altíssimo, amém? Glória a Deus. Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor, né? Esse louvor encheu meu coração, viu? Ô, glória! Tem a ver com a palavra hoje, confirmou. Sabe o que é o título da pregação hoje? Levanta, come e bebe para continuar a tua caminhada. Glória a Deus. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de primeiro livro de Reis. O capítulo é o 19. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Vamos já deixar o nosso coração exaltando o Senhor aí, gente, ó. Tem coisa boa chegando. Vamos ficar com os olhos no Senhor, hein? Tem algo acontecendo nas regiões celestiais que a gente não está vendo, mas o Senhor está fazendo para a igreja, para mim e para você. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, ó, levanta, come e bebe para você continuar sua caminhada. Amém? Em nome de Jesus. Então, no livro de 1 Reis, capítulo 19, fala assim, no versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente tinha matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida. Esse foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo do Senhor o tocou, e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, já crendo que o Senhor já está nos levantando, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, para continuar a nossa caminhada nessa terra, Senhor, na presença do Senhor Jesus, sendo fortalecido, Senhor, por Tua palavra, sendo revivado, Senhor, com a água do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, nos nossos corações nessa tarde. Em nome de Jesus. E todos digam amém. E glória a Deus. Os irmãos podem se assentar e ficar à vontade. Glória a Deus, né? Essa história é uma história bastante conhecida, né? De Elias. E esse homem é um homem de Deus, nós bem sabemos, começa a história dele lá no capítulo 17, quando Deus fala com ele que, para falar com Acabe, que ia parar de chover, e se parar de chover, a fome. Então esse homem é um homem de Deus, Deus falava com ele e ele cumpria toda a vontade do Senhor. Então quando ele chega nesse momento aqui, ele já tinha vivido, sim, muitos milagres. Ele foi sustentado pelos corvos. Ele depois foi cuidado por uma viúva. Olha, uma mulher que não tinha condições foi sustentado por ela. E ele vem de uma sequência de milagres sobrenaturais. Até chegar aqui,
Depois ele enfrentou os 450 profetas de Baal. Pensa bem, era um homem de Deus, cheio da unção, cheio de poder, assim como eu e você? Era um homem de Deus, tremendo e poderoso na presença do Senhor. Não que ele queria ser assim, é porque o Senhor o fazia assim, porque ele era obediente, assim como nós somos quando nós caminhamos na presença do Senhor Jesus. Amém? E o que aconteceu com aquele homem? Ele sofre uma ameaça da rainha Jezabel, porque ela ficou furiosa, porque tinha matado os 450 profetas de Baal, que ela era o Deus que ela adorava. E ela só mandou uma pequena mensagem, gente, uma ameaça. Até amanhã eu vou mandar matar você, assim como você fez com meus profetas. Mas eu fiquei assim, intrigada. E quem lê a história de Elias, eu acho que deve ficar intrigado também. Como um homem, olha, que foi sustentado pelos corvos, que mediante a palavra que Deus deu para ele, falou que não ia chover, não choveu. Né? Deus falou para ele avisar isso, e isso aconteceu. Ficou 3 anos com seca naquele lugar, que diz a palavra. Como um homem que enfrentou os 450 profetas de Baal, que foi tremendo também, nós sabemos a história, que ficaram lá os profetas lá, pegou o bezerro, fez a fatia, pôs no altar e ficou clamando lá, nada aconteceu. Elias pegou 12 pedras, fez o altar. Depois partiu o bezerro, colocou no altar. Olha para você ver, gente, que tremendo. E ele falou para não colocar fogo, que o fogo tinha que vir do céu. Que todo mundo sabe. Gente, vai pensando, vai montando a história na sua cabeça aí. 12 pedras, o altar. Pediu para fazer um buraco em volta do altar lá. Pôs lenha, pôs o bezerro e mandou colocar 3 vezes 4 cântaros de água em cima do holocausto e da lenha. Em cima do bezerro e da lenha. Gente, alguém já tentou acender uma churrasqueira lá, como que fala? Um carvão? Eu acho um negócio difícil de acender. Eu já nem tento mesmo, meu marido que acende. É um negócio difícil de acender quando ele está seco. Imagina um negócio encharcado. Ali não era nem carvão, era a lenha ainda. Que o carvão já está num processo mais adiantado. Pensa, gente, o negócio estava tudo encharcado, tudo molhado. E ele fala assim, e aí ele clamou ao Senhor, e veio o fogo do céu, e o que aconteceu? O fogo, contou ali, eu achei interessante, que eu não tinha prestado atenção nisso, que depois vocês podem ler no capítulo 18 em casa, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Lambeu o fogo as 12 pedras, o pó, tudo que estava no altar, a lenha, tudo ficou zerado. Olha o tremendo poder de Deus. Esse homem saiu de lá, depois ele vai, avisa o Acabe, vai lá comer e beber que vai chover, vai chover. Aí a gente sabe que é a passagem, né, que ele sobe no Monte Carmelo, ora 7 vezes, e o moço dele fala, agora eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Então, eu estou só resumindo a história, né? E ali caiu a chuva. Glória a Deus. Então, se fosse eu que tivesse vivido isso, eu falo para você, estava pulando até na altura do teto, acho. De tanta, eu acho que unção que a gente estaria sentindo. Mas o porquê, gente, que nesse momento, quando Jezabel, Deus tinha usado a vida dele para um grande milagre, agora, em contrapartida, diante de uma ameaça daquela mulher, ele sentiu medo e fugiu para o deserto. Né? Porque isso acontece na vida de cada um de nós. Às vezes a gente vai lutando, vai acontecendo os milagres, e nós, como temos essa natureza humana que é limitada, chega uma hora que cansa. E eu acredito que naquele momento que ele passou por isso, Elias, ele vinha de 3 anos, de tendo vitórias, tendo milagres sobrenaturais, mas também ele era homem, né? E eu acredito que naquele momento, ele meio que, cansei de lutar um pouco. A gente fica assim, gente, nós somos assim, o homem é assim.
Deus, a Bíblia fala que Deus não descansa, não dormita, ele não, sabe? Ele não fecha os olhos, ele não sente cansado. Mas nós, como seres humanos, sim. E por isso que nós precisamos depender da presença de Deus. Porque ele sabe que quando nós não conseguimos, ele dá um jeitinho de levar a gente para frente. E foi isso que aconteceu agora, que vai entrar exatamente no que Deus colocou no meu coração nessa tarde para falar. Que aí Elias recebeu a afronta de Jezabel, falando que ia matá-lo, e ele deixou o moço dele lá. Deixa eu ver aqui. Ele deixou o moço dele no caminho, tá? Acho que é em Berseba, no versículo 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e o deixou ali o seu moço. Deixou ali, porque o moço não tinha nada a ver com a história dele, que era ele que estava cansado, e ele foi para o deserto. Se esconder. Porque no deserto é mais difícil do pessoal ir atrás, né? E foi para lá que ele foi. E ali conta a história que nós lemos. Ele deitou lá debaixo de um zimbro, que é uma árvore, um arbusto do deserto lá, que sobrevive às condições do deserto, e ficou ali. Deitou. Quantas vezes nós nos deitamos também, né? Eu confesso, eu deito também. Ai, Deus, está tão difícil. Não quero nem falar sobre esse assunto, né, Deus? Deixa para lá, não quero, não. Deixa quietinho aqui, não quero pensar nisso, não. Nós passamos por isso. Mas o que eu achei interessante foi prosseguindo a história. No 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come e bebe. Aí começou. Deus começou a animar. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Deus deu o primeiro toque. Deus está dando o primeiro toque na sua vida. Irmãos que estão aí em casa, Deus está dando o primeiro toque na sua vida. Ele está mandando um anjo aí. A presença do Senhor Jesus aí na sua casa. Dando o primeiro toque. Levanta-te. Levanta-te. É uma ordem. Sabe? Na voz imperativa. Levanta-te. É uma coisa assim que você escuta, você fica... Opa, levanta-te. Come e bebe. E quando ele olha para o lado, o que tinha? Vamos continuar aqui a passagem. No 6, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Então, tinha pão cozido na brasa e uma botija de água. São essenciais para você, para o seu dia a dia. Comer, se alimentar e beber. Beber, às vezes é prioritário em relação ao comer, tem hora. Porque alguns dias sem comer você aguenta, mas sem água é mais difícil, né? Tem um limite. E aí foi o que aconteceu. Ele levantou, obedeceu aquela ordem, ó. Levantou, comeu e bebeu, mas ele fez assim, ó. Deitou de novo. Gente, Deus está vendo. Ele conhece a sua estrutura, ele conhece a minha estrutura. Mas ele mesmo sabe o que ele pode fazer para nos animar. Então, a palavra de hoje é ânimo. Em meio a essas adversidades que nós vivemos no dia a dia, não só de pandemia, mas nas nossas lutas do dia a dia, vamos ter ânimo, mas vamos pedir esse ânimo que venha do Senhor para nossas vidas. Amém? Então, e ele voltou a deitar-se. Mas Deus não deixou ele daquele jeito. Deus não deixou daquele jeito, ele vai continuando aqui no 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe de Deus. Glória a Deus. Então, no segundo momento, o Senhor não desistiu dele. O Senhor não desiste de nós. Mesmo que no primeiro momento a gente come e bebe e parece que, ó, vou dormir mais um pouco que eu não estou aguentando. Deus, não. Manda o anjo de novo lá. Tocou pela segunda vez na vida dele. E Elias foi lá, levantou, comeu, bebeu. E aquela comida
Foi para 40 dias e 40 noites que ele caminhou. Foi um alimento sobrenatural, né? Esse alimento sobrenatural está sobre as nossas vidas também, quando nós comemos da palavra, quando o Espírito Santo visita nossas vidas e traz um avivamento dentro de nós. E é isso que Deus quer trazer isso para a gente, para a igreja hoje, um avivamento dentro dos nossos corações. Porque Jesus é a nossa esperança viva. Ele traz vida, como a água traz vida para o nosso corpo, Jesus traz vida para nossas vidas espirituais nessa noite. Que nós possamos nos levantar na presença do Deus Altíssimo. E quando Deus fala para você caminhar mais um pouquinho, para você não desistir, você pode ter certeza que Ele está preparando algo especial para você. E foi o que aconteceu com Elias. Quando ele comeu e bebeu, ele caminhou e foi até o Monte Horebe, o Monte de Deus. O Monte Horebe é o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Era um monte santo, consagrado para eles naquele local. E continuando a história, no 9 fala assim, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que fazes aqui, Elias? Deus continuou falando com ele. Mesmo ele indo no monte, aparentemente, ele não ficou, de repente, assim, parado, ou de repente já querendo alguma coisa de Deus. Não, ele foi numa nova tentativa, e parece que de uma fuga, indo para uma caverna. Também, sim, para se abrigar, com certeza. E Deus falou assim, o que fazes aqui? O que fazes aqui dentro da caverna? Entendeu? Não é no monte. Eu tive esse discernimento, tá? Do que faz aqui dentro dessa caverna. Eu tenho algo a falar com você, né? Você veio de tão longe, caminhou 40 dias, 40 noites, você veio na minha presença. E agora você está numa atitude de se esconder novamente. O que fazes aqui, Elias? Amém? Deus quer tirar as nossas vidas, a minha e a sua, da zona de conforto, daquilo que a gente acha que é melhor. E aí, Elias argumentou com o Senhor, lá no 10, e fala assim, e ele disse, tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Olha como que ele estava se sentindo. Ele estava se sentindo só, né? E é normal, porque só aconteceu aquela seca toda naquele lugar, porque o rei Acabe tinha se corrompido, tinha deixado os caminhos do Senhor, né? Então, a nação é o rei e a nação, né? Mas começa pelo rei dando o exemplo errado. A nação estava vindo de um outro rei, horrível para um pior, né? E eles tinham abandonado o Senhor. E Elias, naquele tempo, Elias não tinha se corrompido como a maioria do povo. E ele se sentiu o quê? Sozinho. Sozinho. Quantas vezes nas nossas adversidades, nós estamos no meio do povo de Deus, dentro da casa de Deus, mas nós nos sentimos cansados e sozinhos. Quantas das vezes, né? Mas para esses tipos de sentimento, o Senhor coloca um anjo na nossa vida, que é através da palavra, ou através de pessoas que se levantam para orar para você. Nesse caso de Elias, foi o próprio Senhor que mandou um anjo, né? Porque ele sabia o limite de Elias. E ele ficou lá. Que fazes dentro da caverna? E ele, Senhor, eu estou sendo perseguido porque agora estou só. Aí no 11 fala assim, e ele lhe disse, sai para fora, ponte neste monte perante a face do Senhor. Aí o Senhor fala assim, sai para fora. Sai para fora. Olha, é tudo assim, ordenança, né? Levanta-te, come, anda, agora sai daí desse lugar que você está escondido.
sabe, desses sentimentos que estão trancados dentro do seu coração, que às vezes muitas das vezes está deixando você prostrado e desanimado. De repente, uma falta de perdão, que é ela que está trazendo essa amargura dentro do seu coração. Quantas coisas que a gente coloca dentro do nosso coração que leva a gente para dentro de uma caverna. Raiz de amargura, tristeza, né? São sentimentos que nós vamos adquirindo na nossa caminhada no dia a dia, que traz sentimentos de solidão para a gente. Porque, sabe porque eles trazem sentimentos de solidão? Porque eles enchem o nosso coração, torna a gente amargo. Quando a gente fica amargo, as pessoas não conseguem conviver com a gente direito. E as pessoas acabam o quê? Meio que se afastando. Não foi o caso de Elias, não. Ali ele estava porque ele estava numa batalha mesmo. Mas isso acontece nas nossas vidas, né? Então, a gente tem que estar, assim, vigilante. Cuidado com os sentimentos que caem no coração. Porque quando ele está ali, ele ocupa lugar de um sentimento bom. Vamos trocar a falta de perdão pelo perdão, né? Esses dias eu estava assistindo uma sériezinha lá, e eu achei tão interessante a frase que a personagem falou. Ela falou assim, que ela estava brava, porque ela era assim, muito rica e tinha disputa de poder por causa do dinheiro, né? E o próprio irmão dela, ela estava num lugar que ela não podia voltar, por causa das leis do país, e o próprio irmão dela desejou que ela ficasse nesse país. Ele sabia que ele estava lá, tinha condições de resgatá-la, e ele não fez isso, e ela ficou sabendo. Aí ela falou assim para ele, são esse tipo de pessoas que a gente não pode esquecer. Aquelas que podem fazer alguma coisa e não fazem, ou aquelas que dizem que amam e não... Enfim, aquelas que, tipo assim, que fala que é da família, que é irmão, mas não faz nada para te ajudar, né? E ela ficou com aquele coração ruim dentro dela, assim, sabe? Aí, o galã da série lá falou assim, não, no seu coração não pode ter esse tipo de coisa. No seu coração, o que deve ocupar lugar é o amor que você tem pelas pessoas. O amor que você tem pelas pessoas. E isso deve ocupar lugar no seu lugar. Porque senão, esse sentimento ruim vai te aprisionar e você vai ficar no mesmo lugar. Né? Você vai ficar seca, vai ficar, né, parada e não vai trazer nada contrário, nada de bom para a sua vida. Agora, o sentimento de amor, ele vai fazer florescer na sua vida, né? É a mesma coisa, se você sorrir para alguém, o que você vai ter de volta? O sorriso. Se você é agradável com as pessoas, o que você vai ter de retorno? As pessoas vão ser agradáveis com você. Agora, se você chega e tem a atitude de atacar as pessoas, o que vai acontecer com você? Você vai ser atacado também. Então, nesse caso, Elias, ele estava sentindo só, porque ele só viu o quê? Que só ele que lutou contra os profetas de Baal. Porque os outros que amavam o Senhor, por causa da perseguição, deviam ter, se espalhados. E foi exatamente isso que aconteceu. E prosseguindo, aí Deus começa a se manifestar. E aí ele vai ficar atento, olha. No 11, fala assim, e ele disse, sai para fora e ponte neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Olha para você ver que maravilha, né? Elias ficou atento, porque depois que o Senhor sai para fora,
começou a haver no mundo natural umas movimentações. Foi o vento forte, o terremoto, né? E o Senhor ele encontrou o Senhor na voz mansa e calma. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E que você possa pôr a mão no seu coração e deixar o Senhor falar com você agora, com essa voz mansa e calma. Sabe? Deixa de lado, porque você está sozinho. Deixa de lado, porque eu estou passando isso. Deixa de lado, porque eu não estou conseguindo. Tem muitas pressões do meu lado, né? Para que o Senhor fale com essa voz mansa. O que fazes aqui? O que fazes neste lugar de tanto medo, de tanta angústia, de tanta opressão? O que fazes aí? Deixa o Senhor falar com você nessa noite. Deixa você que está aí na sua casa, deixa o Senhor falar com você também. O que você faz aí nesse lugar de medo, de angústia, de sofrimento? Levanta-te, sai dessa caverna. Deixa o Senhor falar com você. E Elias, voltando aqui para a história, Elias, ele falou de novo a mesma coisa. Porque nós somos assim. Porque às vezes há um mover, um manifestar do Senhor, e o Senhor fala assim: o que faz aí agora? Qual que é a sua postura? E você continua falando assim: Senhor, olha lá, vamos ver, continuar a história. O que fazes aqui, Elias? No 14, ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Olha para você ver, ele ainda continuou nisso, né? Mas eu tenho certeza que ao mesmo tempo que ele estava dizendo a mesma frase, a mesma pergunta, ele estava respondendo da mesma frase, Deus já estava preparando algo especial para ele, que vai continuar aqui na história. No versículo, no 15, e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsim, ungirás a rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meleoá, ungirás para profeta no teu lugar. E há de ser que o escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. No 18, também fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Glória a Deus. Deus estava mostrando para Eliseu que apesar de ele estar se sentindo assim, tinha 7.000 homens que não tinha se pervertido, não tinha adorado outros deuses, não tinha adorado o Deus Baal. E ele estava falando assim: então se levanta. Ele fala: sai daí desse lugar, volta, agora tem a missão. Você, na sua missão de profeta, você vai ungir o rei da Síria, quem mais que está falando aqui? O rei de Judá, peraí. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás a rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, ungirás a teu profeta no teu lugar. Então está demonstrando aí, ó, ele tinha missão para cumprir. Assim o Senhor fala nessa noite: você, levanta-te, come, anda. Vai até o monte de Deus. Sai. O que faz aí dentro da caverna? Sai. Sai da caverna. Sai da caverna, porque você tem missão para cumprir.
E o que você fizer vai deixar como legado para seus filhos, para as próximas gerações. Então, é o momento da gente se levantar e continuar, porque o Senhor ainda não voltou. Então, até que o Senhor venha, nós temos que continuar levando a palavra, pregando o evangelho, a estar sendo fortalecido pelo Senhor, no nome de Jesus, né? E o que eu achei interessante, que depois eu fui buscar alguma coisa na internet que falava assim sobre fortalecimento, alguma história que pudesse complementar. E eu fui, aí chegou, me mostrou primeiro, um dos primeiros vídeos que me mostrou foi a história do ganso. Alguém já sabe a história do ganso? Por que eles voam em bando, em formato de V? Alguém já viu? Quem já viu, levanta a mão. Já viu? É interessante, conhece, pastor? É interessante. Porque a gente fala assim que eles, quando eles vão voar para algum outro lugar, eles nunca vão só. Isso já começa aqui para nós. Nunca vamos estar só. Porque quando a gente está na comunhão, tem algo especial, né? E aquele bando, ele voa em formato de V, tem um líder que vai à frente, né? Vamos colocar na nossa vida cristã que esse líder é o Senhor Jesus. Ele que vai abrindo o caminho, porque quem fica na frente, a resistência contra o ar é maior. E o restante se aproveita do voo dos que estão na frente e diz que facilita 70% o voo dos que estão seguindo atrás. Olha para você ver a comunhão como que é importante para a gente, né? Então, eu voando, junto com a irmã Hélio voando ali, na presença do Senhor, se eu estiver à frente, a irmã Hélio vai voar mais confortável na presença do Senhor. Por quê? Porque tem alguém abrindo caminho. No caso, né, aqui na igreja, quem abre esse caminho é o Senhor Jesus, né? E aí fala assim também, que quando um gansinho se desvia um pouquinho do bando, ele enfrenta tanto sofrimento aqui, porque é tão forte que ele tem que enfrentar aqui, que ele volta correndo para o bando. Para ele, não, aqui não dá para ficar aqui não, né? Então, se alguém, de repente, porventura, está achando que está difícil aqui, voando a 70% na questão das condições do vento, imagina se estiver um pouquinho fora da presença do Senhor ou da casa do Senhor. Vai sofrer muito mais, gente. Se aqui nós já sofremos, mas nós temos o consolo, o refrigério, imagina aqueles que estão assim, ó, dando um passinho para fora. Então, aí diz que é esse ganso que está querendo sair aqui do bando, ele volta correndo. Aí, depois, outra característica é que quando um ganso está doente, ou sofre algum impacto, alguma colisão, e ele não tem condições de voar, 2 gansinhos acompanham aquele lá no chão, fica lá com ele até ele ter condições de voar, e quando tá melhor, aí volta até para voar, mas com outro bando às vezes. Não é mais naquele, mas continua a caminhada, né? Então, a comunhão vai trazer isso. Na hora que nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, o que vai acontecer? Nós vamos ter um irmãozinho que vai cuidar da nossa vida ali, que a gente não está tendo condições, mas daqui a pouco nós, juntamente com a comunhão dos irmãos, estaremos de novo para a gente continuar, continua no nosso destino, na nossa chegada. Nós não podemos parar. Então, é importante, irmãos, nós estarmos aqui na casa do Senhor. Aqueles que, de repente, por causa da pandemia, não podem estar vindo na igreja, continuem acompanhando nas mídias sociais, mas os irmãos estejam com ele na medida do possível, através assim, dar uma ligação, né? Se não pode ir presencialmente, manda uma mensagem. Irmão, Deus tocou meu coração, estou orando por você. Tenho certeza que vai fazer esse papelzinho lá do gansinho, que foi até lá no chão, esperou, e depois para ele ter condições de voltar e voltar para a casa do Senhor, né? Que maravilha. Então a gente tem que cuidar uns dos outros, porque na comunhão nós temos a força, né? Glória a Deus. Então a palavra de hoje é sobre isso. O Senhor quer dar um toque. Um toque quando nós estivermos cansados, fragilizados,
doentes, né? E o que eu acho interessante também, que, por exemplo, Jesus, quando foi tentado no deserto, ele também ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber, né? E depois, Satanás falou para ele assim, se é tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E no final, o que aconteceu? Veio um anjo e o alimentou, né? Então, em todo tempo, o Senhor está preparando o alimento espiritual para nós, né? Lá em João 21 também, quando os discípulos estavam lá sobre as águas, Pedro resolveu ir pescar. O que aconteceu? Eles tentaram pescar e não conseguiram e voltaram para a praia. Quando chegaram na praia, tinha um homem e falou para vocês, e aí, vocês têm alguma coisa aí? Pescaram, conseguiram alguma coisa? Eles falaram, não. Aí aquele homem falou assim, ó, lança a sua rede. Agora eu não me lembro se é a direita ou a esquerda do barco. Lança a sua rede à direita do seu barco. Depois eu confirmei, João 21, tá? Lança a sua rede. Aí eles lançaram onde Jesus mandou. Só que até aquele momento, eles não tinham conhecido que era Jesus, porque foi quando Jesus já estava ressuscitado. Então, eles não o conheceram. Mas na hora que eles lançaram a rede, caiu no mar. E aí João falou assim para Pedro, aquele não é o mestre? Né? João, o discípulo a quem Jesus amava, falou assim, aquele não é o mestre? Aí na hora Pedro, é mesmo, é o mestre. Aí ele pôs a roupa lá e mergulhou lá no mar, né? Aí conta a palavra de Deus no versículo 21 de João, que eles puxaram a rede e, olha, uma grande pesca, 150 grandes peixes. Pensa bem, gente. E era tanto que podia até se romper, mas aí fala assim que a rede não se rompeu. E o que eu achei mais interessante é que Jesus já tinha preparado para eles um pão na brasa e um peixe, né? Glória a Deus, não precisou daquele peixe. Ele proveu lá. Mas Jesus já tinha preparado o alimento prontinho para eles comerem. E deu para eles, né? É assim que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Hoje tem pão quentinho na brasa, peixe assado para nós, através da palavra do Senhor. É para quem crê, é para quem é espiritual. Eu estou falando isso aqui no natural. Mas isso está vindo sobre nossas vidas, né? E como o Senhor quer fazer isso na sua vida e na minha? Ele quer curar as nossas feridas interiores, para que nós possamos... Porque pessoas saradas ajudam a sarar outras pessoas. Pessoas doentes, amargas, elas só machucam as outras pessoas. Então, hoje, o Senhor quer trazer uma unção especial sobre o seu coração, de cura interior. O Senhor falava, eu quero curar esse povo, porque Elias, ele tinha, hoje, se fosse contar nos dias de hoje, era uma depressão que ele teve. Uma síndrome de pânico. De um homem que viveu tantos milagres. Mas o inimigo quer oprimir nossas vidas. Então, ele quer aproveitar de alguma coisinha que está dentro do nosso coração para fazer ela crescer. Seja um medo, seja uma amargura, seja uma tristeza. E nós precisamos ser sarados na presença do Senhor para nós conduzirmos as nossas vidas com alegria. E quando a gente perceber, opa, está passando do limite, está com medo, está desesperada, o próprio Senhor fala com você. Opa, calma, não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Olhai as aves do céu. Elas não plantam, não fazem nada e eu dou sustento para elas. É assim que o Senhor quer fazer na nossa vida nessa noite. Ele quer nos fortalecer. Ele quer nos curar de dentro para fora. Aí quando Ele cura, tem espaço para Ele encher mais da presença de Deus. Mais da presença dEle. No nome de Jesus. Amém? Ô, irmão, você consegue ver se consegue colocar o louvor para a gente cantar? Amém. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar no nosso coração nesse momento que nós sentimos fragilizados na presença de Deus. Aleluia. Que o Senhor possa tocar. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite,
que o Senhor possa falar conosco. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Toca-nos, Senhor, que nós precisamos de Ti, Senhor. Muito além do que podemos falar nessa noite. Hoje estou aqui só para lhe pedir, vem tocar em meu coração. Minha vida é frágil sem o seu tocar. Vem, Jesus, comigo falar. Então fala, Jesus. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Pois eu quero mais do teu amor. Então toca, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Jesus. Eu preciso tanto andar em tua luz. Quem precisa andar na luz do Senhor? Ele está aqui. Ele quer te fortalecer. Ele quer te animar. As lutas são difíceis. Às vezes chego a desanimar. Mas eu clamo, vem, Senhor, me salvar. Sinto bem pertinho seu toque com carinho, me fazendo retornar ao caminho. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do teu amor. Fala para Jesus. Toca-me, Senhor, toca-me, Jesus. Eu preciso tanto andar em tua luz. Glória a Deus, nós precisamos andar nessa luz do Senhor. Nós precisamos dessa força que vem do alto. Nós precisamos do toque do Senhor nas nossas vidas, para nós conseguirmos chegar até o fim na nossa caminhada. Glória a Deus. Hoje estou aqui só para lhe pedir. Então peço pro Senhor, vem tocar em meu coração. Minha vida é frágil sem o seu tocar. Então vem, Jesus. Vem, Jesus, conosco falar. Então fala, Senhor. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do teu amor. Pode tocar, Senhor. Toca-me, Senhor, toca-me, Jesus. Eu preciso tanto andar em tua luz. Oh, Jesus. Eu preciso tanto andar em tua luz. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós precisamos, Senhor, andar na tua luz. Muito obrigada. E as palmas louvem ao Senhor Jesus nessa tarde. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, maravilha, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor sustenta a igreja, aleluia. O pão de cada dia, glória a Deus. Nem só de pão vive o homem, mas vive da palavra. A palavra sustenta nós, amém, queridos? Glória a Deus, vamos ficar em pé. Que com a força desse alimento, você possa seguir também em frente. Nós possamos seguir, aleluia, honrando ao Senhor
glorificando o nome dEle, aleluia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo pão de cada dia, Senhor, pelo alimento, pela Tua palavra, que sustentou, que sustenta, que alimenta, que fortalece, glória a Deus. Fortalece o nosso espírito, nossa alma, que fortalece o nosso corpo, nossa mente, que impulsiona a gente a seguir em frente. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por cada irmão aqui, por cada irmã. Obrigado por aqueles que estão conosco nas mídias aqui, Senhor. Que a boa mão do Senhor permaneça com todos. Que o Teu Espírito continue conosco nessa semana, nesse mês, nos guiando em tudo, glória a Deus. E que nós possamos fazer a nossa parte, honrar o Teu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Semana, que os irmãos sejam abençoados, firmes na presença do Senhor, olhando para frente, olhando para o Senhor, confiando no Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, amém. E todos digam, amém. Com alegria, todos digam, amém. Cumprimento o seu irmão aí de longe, a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Paz do Senhor a toda a igreja, em nome de Jesus.